Ok, quem tá no Facebook favorito? Ah, pronto, no Instagram já foi. É... Bom, nesse caso, boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão esse vídeo. Apesar de que se você está vendo esse vídeo, com certeza não é boa tarde nem bom dia, é só boa noite mesmo. Se bem que tecnicamente bom dia pode ser, né? Afinal de contas, dia engloba tanto dia quanto noite. Enfim, é... o que eu ia falar mesmo? Ah, sim, pra quem não sabe, é claro que se você está vendo ao vivo você já sabe, mas isso é uma live feita no Facebook e também no Instagram. E depois vai ser publicada no meu canal do YouTube Papo com Grilo. E sendo uma live, eu vou. Boa noite! Ah, tá aí os comentários. Sendo uma live, eu vou esquecer o que eu tava falando, eu vou falar coisas um tanto quanto aleatórias. Às vezes vou parar de falar e vou ficar olhando alguma coisa aqui pra tela do computador ou pra tela do celular, né? E aí falar alguma coisa que talvez esteja ou não fora de contexto, mas enfim. Né? E na live de hoje, no caso, meu objetivo é falar sobre um pouquinho da história de Salvador, né? E do Recôncavo Baiano, porque até a semana. No caso, na semana passada, não. No último vídeo, a gente conversou um pouco sobre a história de Recife e de Olinda. E no vídeo antes do vídeo anterior foi sobre o Rio de Janeiro. Então, no antepenúltimo vídeo, porque até o antepenúltimo vídeo que a gente fez aqui, né, a gente estava conversando sobre a história do Brasil, relacionando sempre com a história da capoeira, mas estávamos falando da história do Brasil num sentido geral, né, não local, né, para entender todas as coisas que estavam acontecendo no Brasil, todas as coisas que ainda irão acontecer no Brasil, inclusive para até entender coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, né. Só que para falar da história da capoeira propriamente dita, a gente também tem que ter um conhecimento mais de uma dimensão local, né? No caso, entender um pouco da história de onde a capoeira não surgiu, mas floresceu, porque surgir mesmo ninguém sabe onde é que surgiu, né? A gente só sabe onde ela floresceu. No caso, no canto mais importante de todo do Brasil, que é Salvador e o Recôncavo Baiano, né? E nos outros cantos importantes de maneira secundária, que são Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, né? São Paulo, evidentemente, está na lista de cantos importantes por causa da pizza, que é maravilhosa. Bom, deixa eu lembrar o que mais eu ia falar. Sim, e no caso, hoje iremos falar um pouco da história de Salvador, né? Bom, eu acho que eu vou pensar em alguma outra coisa para falar durante os próximos 2 minutos, enquanto eu espero as outras pessoas chegarem, né? Mas se eu não pensar em nada, eu vou começar a falar da história de Salvador, mesmo que é uma história um tanto quanto longa, porque no caso a Bahia propriamente dita, na verdade, ela não ocupou o território de uma única capitania hereditária, né? A Bahia, como é um canto muito especial, ocupou 4 capitanias, né? No caso, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia e Pernambuco, né? Bom, bicho, espera aí, cadê o bicho? Ah, não sei onde é que tá o bicho, não. Ah, aqui, pera, achei. Pronto. Cadê o negócio? Ah, tá aqui, pronto. Bom, já foram 4 minutos, né? E dizem que um a mais, um a menos não faz diferença, apesar de eu não concordar. Então, nesse caso, vamos começar, né? Bom, no caso. Como é que eu ia começar mesmo? Esqueci. Bom, no caso,
tecnicamente, como o território da Bahia tem uma origem, né, uma origem geológica, tecnicamente eu precisaria começar a contar essa história de quando a Terra surgiu, né, uns 4,5 bilhões de anos atrás. Mas eu tenho certeza de que eu já contei isso mais de uma vez, né, e também já contei mais de uma vez como a Pangeia se separou e formou o que hoje é o litoral brasileiro e o litoral africano, né? Então acho que não deve ser necessário, não. Então vamos pular para uns 100 mil anos atrás, né? Quando começou, ou pelo menos, no mínimo 100 mil, no máximo 100 mil anos atrás, né? Pelo menos até agora, até onde eu sei, ninguém conseguiu chegar a uma datação mais antiga que essa, né? Quando os povos africanos, né? Alguns povos africanos começaram a vir lá da África, atravessando o Oceano Atlântico, que era menor, menos fundo, né? Então provavelmente haviam várias ilhas, né? Começaram a chegar aqui no litoral brasileiro, que também era um litoral maior do que é hoje. E aí, milhares de anos depois, começaram a também a vir povos vindos lá pelo Estreito de Bering, né? Que é aquele estreito que está ligando a Ásia e a América do Norte, né? Bem ali. E no caso, esses povos teriam dado então origem aos povos indígenas atuais. E bom, e dentre esses povos, né, dentre os vários povos que vieram para cá entre os vários povos que surgiram aqui, né, dentre eles está o grupo Tupi, um grupo extremamente aguerrido, feroz, temido, né? Na verdade, inclusive, o nome Mar do Caribe vem dos Caribe, que era um povo tupi, cujo nome que ele foi dado pelos habitantes lá da região significa canibais, que estavam lá em um ciclo migratório lá, conquistando a região, conquistando espaço na região, né? Enfim, aí dentro dos ciclos migratórios tupis, eles começaram a chegar e ficaram lá no litoral, né? Expulsaram a maior parte dos grupos G que estavam lá. E ficaram lá guerreando entre eles mesmos no litoral, de vez em quando com o grupo G. E no território baiano especificamente, a gente, ou pelo menos mais ou menos no território da capitania da Bahia e de Ilhéus, mais ou menos, sei lá, no litoral, né? A gente tinha os Tupinambá, os Tupiniquim e os Aimoré, né? No caso, os Tupinambá, já falei pra vocês, não sei falar trema em tupi, né? Mas seria Tubu-Biabá, né? E seria descendentes dos primeiros pais. E eles eram tipo só uns 100 mil, sabe? E só uns 10 mil estavam lá no recôncavo baiano, né? Era muito pouca gente, né? Por isso que os portugueses invadiram, eles olharam, não acharam ninguém, né? Viram lá no recôncavo baiano, só tinha umas 10 mil pessoas, né? Não tinha ninguém, então pronto, pode invadir, né? Boa noite, Sandra. E aí, no caso... E os Tupinambá, eu já disse pra vocês, né? São o povo do litoral mais conhecido de todos. O que é isso aqui que tá me atrapalhando? Sei lá o que é. Também não sei o que é isso não. Bom, enfim, onde é que eu tava antes do bicho me atrapalhar? E no caso, eles estavam basicamente... o território deles ia basicamente da margem direita do Rio São Francisco, né? Que no caso deságua onde hoje é a divisa de Alagoas e Sergipe. E aí até o recôncavo baiano. Bom... Já os Tupiniquim, sobre quem eu também já falei, cujo nome vem de Tupiniqui ou parentes dos Tupi, eles eram só uns 25 mil, né? E eles, inclusive, eram um povo com quem Cabral entrou em contato quando chegou lá em Porto Seguro, né? E eram somente, e no caso, né? Se vocês se lembram de quando a gente estava falando lá da história de São Paulo, né? Eles estavam lá em Piratininga, né? Só que também tinham grupos tupiniquim lá na região da Bahia.
Boa noite, Monique. Boa noite, Jéssica. Boa noite, acho que Vaura, não sei. A pronúncia pode ser Vaura, Waura, não sei. Espero que tenha acertado em alguma das minhas tentativas. É, e aí, no caso, não tinham grupos que circulavam lá na região onde era Ilhéus, né, a capitania de Ilhéus. E no caso, o melhor de todos eram os Aimoré. E eu digo que eram o melhor grupo de todos que tinha aí, porque era um grupo tão temido que o Piniquim, eles, quando viram que os Aimoré estavam começando a entrar em confronto com os aliados deles, que eram os portugueses, os Tupiniquim preferiram não se meter, né? Porque era uma coisa meio perigosa. Os Aimoré eram guerreiros assim formidáveis, né? E extremamente temidos. E além disso, corriam pra caramba mesmo, né? Na verdade, tem inclusive relatos que contam que os Aimoré, eles às vezes eram vistos correndo de 4, né? Maravilhoso. E, bom, E como os grupos G em geral, pelo menos do litoral, eles preferiram também não se misturar com essa gentalha portuguesa que chegava. Dá pra entender, né? O porquê. Eu, pelo menos, não iria me misturar com essa gentalha, não. Mas tudo bem, né? Os Tupiniquim quiseram, né? E eles, assim como os grupos G em geral, também eram considerados selvagens, assim, num nível muito grande, né? Boa noite, Silvana. E assim, selvagens e bárbaros assim num nível gigantesco, né? Os portugueses nem acreditavam que eram gente de verdade, né? Eles inclusive diziam mesmo que eram mais animais do que gente, né? E os Aimoré, no caso, como se correr de 4 não fosse o suficiente, pelo menos segundo os relatos, né? Eles, além disso, não pescavam, não tinham nenhum tipo de embarcação, né? Segundo os relatos, eles preferiam ficar longe da água. Eles não iam para campos abertos, afinal de contas, não são idiotas de ficarem desprotegidos, né? Ficar dentro da mata fechada era muito melhor. E eles comiam mandioca crua, né? E nem passavam mal. Olha que gente maravilhosa. Então, assim... e eles também não plantavam, tá? Eles não plantavam nada. E eram nômades também, como os grupos tupi em geral, né? Mas que para os portugueses devia ser uma coisa muito estranha, já que os portugueses, assim como os europeus em geral, estão acostumados a ficar em um mesmo canto a vida toda, né? Enfim... Então aí era mais ou menos esse o território da Bahia, da capitania da Bahia e da capitania de Ilhéus. É claro que também, como eu já disse no início do vídeo, nem todos estavam aqui para ouvir, né? A Bahia também estava lá. O território baiano atual também pertencia ao antigo território da capitania de Porto Seguro e até da capitania de Pernambuco, né? E bom, e Salvador e parte do Recôncavo Baiano, no caso, que ficava na capitania da Bahia e na capitania de Ilhéus, né? Claro, para quem não sabe, esse território aqui, marcado nesse mapa lindamente desenhado por mim, é o território do Recôncavo Baiano, para quem não sabe direito o que é o tal do Recôncavo Baiano, né? Então, bom, vamos começar a falar da capitania de Ilhéus. Ela pertencia a um tal de Jorge Figueiredo Correia. E esse Jorge Figueiredo era um escrivão de uma família extremamente rica, né, lá de Portugal. E sendo assim, é claro que ele não veio para o Brasil, ele mandou um de Francisco Romero. E, bom, não se sabe exatamente quantos navios foram, quantas pessoas tinham nesses navios, não se sabe nem quando que partiu, mas se supõe alguns que foi uma expedição de 250 homens, divididos em 3 naus, que partiu em outubro de 1835. E em lá, janeiro, dezembro, nessa expedição chegou lá na Baía de Todos os Santos. Então depois o Romero partiu lá mais para o sul, no caso na ilha de Tinharé, mais especificamente no Morro do São Paulo. Ele decidiu que ia construir a primeira vila da capitania de Ilhéus, ia construir a base dele. No caso, para quem não sabe onde é que isso fica, fica a 90 quilômetros de Salvador, mais especificamente bem nessa ilha aqui, dá pra ver? Ó, dá, bem nessa ilha aqui, ó, né? Nessa ilha aqui, né? Deixa eu ver. Sim.
E aí ele falou, bom, vamos mandar aqui uma expedição para ver como é que é o resto do território. E aí a expedição foi, e quando voltou, contou para ele, olha, tem um canto maravilhoso, é fácil de defender, tem água, tem água doce, tem terra fértil e, além disso, tem um porto natural, né? Tem um ancoradouro. Ele falou, ótimo, vamos para lá. E adivinha onde é que era o local em que eles iriam construir a vila de São Jorge dos Ilhéus? Bem no meio do território dos Aimoré. Não é maravilhoso, né? Uma pessoa quando tem sorte, hein? Né? E a sorte do Romero vai melhorar muito, vocês vão ver, né? Porque se isso não era o suficiente, ainda vai melhorar bastante. Bom, na verdade, esse nome, São Jorge dos Ilhéus, né? Acredita-se que teria sido pelo fato do Romero ser devoto de São Jorge, né? E além disso, curiosamente, talvez mera coincidência, né? O donatário da capitania se chamava Jorge, né? Era Jorge Figueiredo Correia, né? Então, assim, né? Pode ser só coincidência, mas é engraçado. E aí, bom, ele ficou lá os primeiros anos assim maravilhosos, viam toda hora navio cheio de espelhos, pentes e coisas inúteis para os portugueses, né? E aí eles davam essas coisas extremamente valiosas os tupiniquim, porque os Aimoré não queriam ficar longe mesmo, e os tupiniquim pegavam essas coisas extremamente valiosas, em troca só cortavam umas madeirinhas aí inúteis de pau-brasil que iam lá para Europa e que não dava exatamente lá muito retorno, porque tinha que pagar imposto pro rei, né? E aí, bom, e aí acontece, e aí tava então essa maravilha, né? E aí começaram a fazer engenhos de açúcar, né? Porque afinal de contas a gente tinha que fazer alguma coisa rentável aqui, né? E em 1537, inclusive nos primeiros meses, o Figueiredo lá estava distribuindo feliz da vida as sesmarias deles, né? Para conseguir investimentos para construção de engenhos, né? Inclusive, uma das sesmarias que ele deu nesses primeiros meses foi de um cara que ia investir bastante dinheiro na capitania, né? Dinheiro perdido praticamente, né? Porque não ia dar certo, né? Que era um banqueiro italiano, melhor tipo de gente que havia na Europa, né? Bom, e aí isso com o fato de que o problema de você viver à base de escambo, né, e sendo com uma prática predatória que acaba que vai ficando meio, os índios vão ficando meio cheio de espelho, pente, o que mais fosse, né? Então acabava que o preço dos indígenas estava aumentando, né? E aí eles começaram a escravizar, né? Incentiva lá umas guerras tribais, compra os escravos, aí vai escravizando, né? E aí eu não sei porquê, né? Assim, um mistério, né? Assim, uma coisa realmente misteriosa, né? Assim, eles também foram indo avançando no território dos Aimoré, né? E assim, de repente, sem nenhuma razão plausível, os Aimoré começaram a atacar eles. Acreditam, gente? Que absurdo. Tá vendo o que dá tentar viver ao lado de selvagens? Eles começam a te atacar por nada, só porque você está escravizando eles, invadindo o território deles, eles começam a te atacar. É tipo, eu não sei, eles também começaram lá pra Brasília, né, protestar, e aí a FUNAI começou a mandar policiais que devia proteger os índios, começaram a mandar policiais pra bater neles, porque uma coisa que está completamente certa, afinal de contas, não tem nenhum direito sendo violado lá, né? E aí, bom, e aí, nessa confusão aí, se bem que eu posso ter errado de período, né? Mas aí os Aimoré começaram a atacar assim do nada, né? E, bom, e aí, no caso, peraí, deixa eu ver se eu não tô confundindo com a outra capitania. Não tô não. Bom, os Aimoré começaram a atacar do nada, né? Só porque estavam sendo escravizados e tendo o território deles invadidos. E aí os colonos começaram a fugir, foram fugindo, né? Bom,
né, os colonos começaram a fugir, não sei porquê. Foram lá, chegaram, inclusive nessa mesma ilha aí, né? Que aí tinha uma trilha que ia lá pra Baía de Todos os Santos, né? E aí os Aimoré foram lá e também pediram eles de saírem, né? E aí foram atacando eles. Bom, né? Isso começou no segundo semestre de 1836 e foi se intensificando com o tempo. Para vocês terem uma ideia, os Aimoré não apenas destruíram Ilhéus, como também destruíram Porto Seguro, que era a capitania de baixo, no caso mais ao sul, né? E chegaram a atacar até a Bahia, né? Nada como um povo revoltado. E bom, e pro Romero não tava fácil, né? Porque, além de tudo, ele era uma pessoa assim, rude, era rude, o que mais? Ah, claro, ele tomava decisões assim muito arbitrárias, fazia prisões com base. Ele de vez em quando lá tem dizem que ele fazia umas prisões por causa de por causa que a pessoa tinha um triplex lá que ele achava suspeito, né, coisa e tal. E aí então ninguém gostava muito dele. E além disso, ele era o pior tipo de gente de todos, na opinião de um português, porque ele era castelhano, né, gente? E aí em Portugal tinha inclusive um ditado, não sei se ainda se usa esse ditado, né, mas diziam que da Espanha nem bom vento nem bom casamento, né? Então assim, né? Porque então Romero lá não era muito popular. E no ano de 1540 ele teve assim a infeliz ideia de de entrar na igreja, chegar no altar e falar: eu odeio essa cruz. Ele teve essa infeliz ideia, já era odiado e aí ele falou isso, né? Eu odeio este crucifixo. E ele teria falado isso porque esse crucifixo teria vindo de Portugal, trazido por um cara com quem ele estava tendo uns probleminhas lá, né? E, bom, o que aconteceu foi o seguinte: pegaram o Romero e mandaram ele lá para Portugal, se livraram dele, ficaram felizes da vida. O problema é que o tal do Figueiredo negociou lá, soltou o Romero e mandou ele de volta, porque tem gente que não entende o recado, né? E o Romero puniu lá todo mundo, né? O que com certeza deve ter melhorado muito bem a fama dele, né? E bom, e aí os Aimoré pegaram, destruíram, para vocês terem uma ideia, foram 25 anos de conflito, e nesses 25 anos os Aimoré mataram 300 portugueses e 3.000 escravos, né? Em 1570, um tal de Gabriel Soares de Souza, que era um senhor de engenho, escreveria que dos 400 ou 500 moradores de São Jorge dos Ilhéus, não restava mais de 100 lá, né? Então, no caso, né, não se sabe exatamente como essa guerra aconteceu mesmo, né? Se sabe que os Aimoré não andavam em grupos grandes, né? Geralmente estavam inclusive sozinhos, né? E adoravam fazer emboscadas, né? Lá dentro da mata fechada, né? Dizem que você nem sabia o que estava acontecendo até você sentir uma flecha te matando, né? Mas essa guerra não foi exatamente muito bem registrada, né? E bom, enquanto isso, lá na capitania da Bahia, que era uma das melhores, né? Afinal de contas, tinha terra fértil, tinha a Baía de Todos os Santos, né? Era lá perto de Portugal, né? Não era mais perto, mas era bem perto, relativamente, né? E era a capitania de um tal de Francisco Pereira Coutinho, que era conhecido pelo nome de Rusticão, porque era uma pessoa assim também muito grossa, né? Bom, e quando ele chegou, ele encontrou um grupo, ele acabou encontrando uma aldeia com um português chamado Diogo Álvares, mas que era conhecido como Caramuru, né? Dizem que esse nome, agora eu não lembro o que significa, eu esqueci de anotar, mas dizem que esse nome teria sido porque quando os Tupinambá encontraram ele, né, ele estava com uma arma de fogo, ele deve ter atirado nela, porque Caramura, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com o trovão, né? E aí ele teria recebido o nome de Caramuru. E bom, e o Diogo Álvares lá estava numa aldeia junto com um grupo de náufragos, né? E
de mamelucos e de Tupinambá, né? Boa noite, Kevin. E boa noite, Sara. Bom, o que mais? Sim, e aí, no caso, ele tava. O Karamuru, na verdade, ele teria chegado no final lá de 1509, não se sabe exatamente como. Se supõe que teria chegado num naufrágio de um navio francês, né? Porque né, teria afundado, naufragado um navio lá nos baixios do Rio Vermelho, que entre os Tupinambá ficou conhecido até 1560 como Mairajikig, né, o naufrágio dos franceses, e que ficava ao lado da Mairaki, que era a aldeia dos franceses. E além disso, Karamuru também, em 1528, foi lá pra França, mas acabou voltando, porque afinal de contas, quem quer ficar lá na Europa, né? Se tem lá, se tá lá na Bahia, né? Boa noite, Cleonilton. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, claro. E além disso, a ponta do padrão, que era onde tinha o chamado padrão, né? Que era uma coluna de pedra, deixada lá por uma das expedições do Américo Vespúcio, né, que o Américo Vespúcio esteve, né, entre os franceses era conhecida como Point du Caramuru, né, que para quem não é um francófono como eu, né, significa ponta do Caramuru, né, ou era ponto, agora eu tô em dúvida se era ponta ou ponto. Depois eu descubro, mas enfim, é um dos dois. Não, acho que é ponta mesmo, porque acho que ponto seria point só. Bom, enfim. O fato é que o Karamuru, ele basicamente ficava lá na rede dele, com a Paraguaçu, talvez com as irmãs dela também, ficava lá na rede. E ele, né, ajudava lá todo mundo que estava chegando, né? Português, francês, qualquer coisa que chegasse lá, ele estava lá ajudando, né? Ajudando a negociar com os Tupinambá. Boa noite, Ere. Boa noite, Mike. E aí, no caso, diferentemente daquele canalha do João Ramalho, ele não vivia do comércio de escravos, né? Ele não era muito fã desse comércio, não. Ele era mais fã do comércio de pau-brasil, né? E ele também não tinha lá uma influência entre os Tupinambá, né? Até porque os Tupinambá eram meio que inimigos entre eles mesmos, né? E sim, eu também, quando eu tava fazendo isso aqui, eu lembrei da Marisa Dé, porque, bom, já que a Marisa Dé não está mais neste plano para comentar, né, irei comentar com vocês que Karamuru é o nome de um livro do José de Alencar, né, baseado justamente no Karamuru real, né, no Rodrigues Álvares, né, e no caso, para quem não sabe, o José de Alencar foi um escritor indigenista, né? O maior de todos os escritores do romantismo brasileiro em prosa, e inclusive tem uma trilogia indigenista, né? Como os estudiosos de literatura chamam, né? Que é constituída pelos livros Karamuru, Iracema e Ubirajara, né? Bom, e aí o Karamuru, né, era esse cara aí. E o Rusticão, né? Ele chegou e encontrou lá o Karamuru. O Rusticão, ele recebeu pra vir pra cá, pra vocês terem uma ideia, né? Era um militar de carreira, né? Tinha 3 meses depois de ganhar a capitania, ganhou um incentivo só de 1.000 cruzados para comprar artilharia e arma, né, para os navios. Conseguiu uma expedição de 7 navios com 200 colonos e chegou lá na Bahia no final de 1536, né? E a relação com o Karamuru era tão importante que, para vocês terem uma ideia, um mês depois de chegar, ele deu uma sesmaria para o Karamuru, né? Justamente onde estava o território do Karamuru, né? Bom, só que acontece que o Rusticão também não era um bom comandante, né? Na verdade, analisando bem, acho que não tinha não tinha gente que sabia comandar direito aqui no Brasil, não. Talvez só o Duarte Coelho mesmo, né? Porque tá difícil. O Rusticão, né, um dos vários erros que ele cometeu, para vocês terem uma ideia, foi deixar todo mundo ficar onde bem queria, né? Na Vila Velha mesmo, ou Vila do Pereira, como ficou conhecida, só
que no caso foi fundada no final de dezembro de 1536, né? Só ficou umas 100 pessoas, né, dessas 200, né? Porque o resto tudo ficou espalhado. E aí, com o tempo ele acabou, o Rusticão também tendo umas desavenças com o Caramuru. E aí ele teve a ideia de começar a plantar cana de açúcar também, né? Uma ideia assim muito original, como vocês podem ver. E aí também começou a escravizar indígena, né? Incentivando guerra tribal, coisa e tal. E aí os indígenas começaram a atacar também, gente. Um povo revoltado, vocês estão vendo, né? Eles começam a atacar a gente do nada, só porque a gente tá escravizando, invadindo o território, né? Eles acham que podem começar a atacar, então eles começaram a atacar, né? E aí saíram detonando tudo também, né? E eles destruíram todos os engenhos, né? Sitiaram lá Vila Velha e ficaram num cerco em Vila Velha durante o período de 1541 até 1545, quando destruíram finalmente a Vila Velha. E o resto do que sobrou lá, né? Os franceses teriam chegado assim, ouviram falar que os Tupinambá destruíram Vila Velha e foram lá e levaram tudo que tinha de valor, né? Tipo os canhões que tinham lá, né? E assim, né? Esse Rusticão, né? Olha só como o cara tinha muita sorte. Olha como o cara tinha sorte, gente. E ele também tinha lá, né, durante esse cerco, com todo mundo doente, passando fome, sem água, o cara tinha assim uns inimigos, né? Tinha uns inimigos. Dentre eles tinha um padre de missa maravilhoso. O Brasil deve muito a esse cara. Todo mundo devia conhecer, idolatrar. Inclusive, eu tô até pensando em comprar uma pintura ou talvez uma estátua para fazer um altar para ele, né? Porque o que seria o Brasil se não fosse ele, né? Era um João Bezerra, né? Olha só o que eles fizeram. Ele junto com os comparsas daí, né? Eles tentaram tirar o Rusticão do poder, né? Só que não conseguiram. E aí o João Bezerra, ele é expulso, né? Mandado lá de volta para Portugal. Só que ele acabou conseguindo ir lá para Ilhéus. Um tempo depois voltou para Vila Velha com uma carta falsificada. Dizendo lá, né, que o rei tinha destituído o Rusticão dos seus direitos lá, fórum privilegiado, poder de donatário, não é, coisa e tal, né? E que ele tava preso, né? E aí o Rusticão foi preso. E aí ele consegue escapar com os últimos aliados aí. E aí o Caramuru emprestou um barco dele, ou até teria navegado esse barco, né? E levou o Rusticão lá pra Ilhéus, né? E o que é curioso é porque o Caramuru até então, em todos esses anos de guerra, o Caramuru tava lá deitado na rede dele, confortável, nem querendo saber, né? Preferindo não se meter nesse conflito. E, o Vila Velha foi destruída, os colonos fugiram, dentre eles estava o João Bezerra. E o João Bezerra foi lá para Ilhéus. E o que o João Bezerra começou a fazer lá em Ilhéus? Começou a negociar com piratas, só que aí os piratas acabaram sendo pegos. Ele não foi pego não, ele conseguiu se safar dessa também. E aí, depois de se meter com os piratas, ele começou a conspirar para mandar o Pero do Campo Tourinho, que era o capitão donatário de Porto Seguro, para ser preso pela Inquisição. Olha só, esse não é um cara maravilhoso e abençoado que muito fez bem pro Brasil, né? E aí, né? Agora, já o Rusticão, depois que ele passou algumas semanas lá em Ilhéus, ele foi lá pra capitania do Campo Tourinho. E aí, ele ficou lá um tempo lá, né? E o Campo Tourinho começou a saber da situação da capitania dele, né? E aí começou a falar, vai lá, dá um jeito disso aí, deixa de ser preguiçoso, vai lá. E aí o Rusticão falou, tudo bem, eu vou lá. E aí ele pegou o navio e foi lá ajeitar a situação, né? Agora tudo ia dar certo. Só que,
Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Do meio do caminho tinha uma pedra. E garanto que deste evento o Rusticão jamais esqueceu. Porque no meio do caminho o navio dele naufragou por ter se chocado lá contra os recifes das Pinaúnas. Lá na ponta sul da ilha de Taparica. Que pra quem não sabe, é essa ilha aqui. Dá pra ver essa ilha daqui? Pronto. Né? E aí, né, a maior parte das pessoas conseguiram se salvar, né, e para serem capturadas pelos Tupinambá. E aí os Tupinambá olharam assim, olha o Rusticão aí, pronto, tá tudo certo agora. O que aconteceu com o Rusticão? Um menininho de 5 anos de idade pegou e matou ele com um tacape, né, um menino de 5 anos de idade, né, porque, enfim, o irmão do garoto, o Pereira tinha mandado matar, né? E aí o menininho se vingou dele matando ele, né? Porque afinal de contas, para os indígenas, vingança é uma coisa muito importante, né? Obviamente, o garoto foi ajudado por um adulto, mas isso não muda o fato de que ele matou o Rusticão. E aí, é claro que essa história maravilhosa só podia terminar de um jeito, né? O Rusticão foi devorado, né? No maravilhoso ritual antropofágico. E aí, enfim, todas as capitanias assim, essa maravilha, né? Tudo as 1000 maravilhas, né? Um verdadeiro paraíso na terra, né? O rei português, né? O Dom João III, se eu não me engano, decidiu criar o governo geral em 17 de dezembro de 1548. Bom, e aí todo governo geral precisa de uma sede, né? Imagina um governo sem sede. E qual foi a sede? E onde é que foi construída a sede? Em Salvador, né? Porque canto abençoado essa Bahia, né? E Salvador foi a primeira capital do Brasil. E para vocês verem como a história é uma coisa assim, completamente desconexa da realidade, né? Não tem nada a ver saber de história, né? Como é que Salvador foi construída em 1549? Como é que foi construída a primeira capital do Brasil? Qualquer semelhança, garanto que é mera coincidência, né? Era uma cidade de 6 ruas construída por 6 empreiteiros que dividiram lá as tarefas, fizeram uma obra atrasada e superfaturada. E aí, inclusive, depois de terminada, começou a ruir, né? Inclusive a muralha caiu, né? E, bom... né? Assim, vocês podem até pensar, né, gente, que povo bárbaro, porque onde já se viu uma obra atrasada, superfaturada e que ainda depois de terminada começa a desmoronar, né, gente? Isso só aconteceria em um lugar muito primitivo mesmo, né? Bom, e aí, mas você vê quem que era o ouvidor geral, que é tipo o ministro da Justiça? Era um tal de Per Borges. Quem que era o provedor-mor, que é tipo o ministro da Fazenda, né? Um tal de Antônio Cardoso de Barros. E quem que era esses dois? Eram 2 corruptos de primeira. Pra vocês terem ideia quem que era o Per Borges, eu vou contar quem que era ele. Ele originalmente era um corregedor de justiça lá em Elvas, que fica no sul de Portugal. E ele foi mandado para supervisionar uma obra assim de um aqueduto. E aí a obra desse aqueduto, misteriosamente assim, ninguém sabe porquê, né? É uma coisa até estranha, porque alguém iria imaginar que isso iria poder acontecer, né? Pra vocês verem como era um canto primitivo Portugal dessa época, né? A obra do aqueduto parou assim do nada, né? Parou. E aí como as pessoas começaram a reclamar e fizeram tipo de uma CPI pra entender o que aconteceu. Chamaram lá o empreiteiro da obra pra depor. E, bom, e ele contou que o Per Borges disse que metade do dinheiro da obra da aqueduto era dele. Então o empreiteiro não tinha como continuar a obra, né? E aí um tempo depois o Per Borges ele foi condenado, né? Ele foi obrigado a devolver parte do dinheiro que ele roubou, né? Parte. E aí nunca mais iria assumir o cargo público da vida dele, né? E em 1549 tava lá ele, o maravilhoso ouvidor geral do Brasil, né, gente? E aí a gente fica se perguntando como a gente chegou aqui, é um mistério mesmo, como é que a gente tá aqui, né? Só que aí, bom, e aí a gente tem todas as confusões do Brasil, porque o Brasil, assim, esse canto muito confuso, né? E aí, por conta lá toda a questão das invasões holandesas, né? Que a gente vai falar melhor depois
como é que essas coisas se relacionam para Rio de Janeiro ter virado a capital do Brasil. Né? Então aí Salvador deixou de ser a capital, passou a ser o Rio de Janeiro. Bom, e aí o que acontece? Salvador perdeu esse prestígio, né, de ser a capital do Brasil. Começou a ser deixada lá de lado, as pessoas começaram a ficar muito miseráveis, e aí um grupo de pessoas, né, de elite e gente pobre também, começaram a se reunir assim às escondidas, né, e aí olhando lá a Revolução Francesa, pensando lá, esse povo é legal, vamos fazer que nem eles, né, e aí então eles começaram a se reunir, e aí deflagraram no dia 12 de outubro, não é outubro não, 8 é agosto, 12 de agosto de 1798, a Revolta dos Alfaiates, né, que foi também conhecida como Revolta dos Búzios ou Conjuração Baiana, né, Revolta dos Búzios por conta da Rua dos Búzios, e Revolta dos Alfaiates porque os líderes deles eram quem? Eram dois alfaiates, o João de Deus e o Manuel Faustino dos Santos, e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga. Inclusive tem um CD do Tônio Matéria chamado A Revolta dos Búzios, né, que ele conta um pouco dessa revolta, né. Eu queria ter ouvido antes para ver se tinha uma outra coisa interessante a ser comentada, né, sobre esse CD especificamente, mas eu esqueci de ver, né. Enfim, e eles objetivavam basicamente a independência da Bahia, afinal de contas, para resolver todos os problemas, né? Sabe que esse povo vive querendo ser independente, né, gente? É tão melhor ser colônia. E aí, olha, por exemplo, hoje nós somos todos uma grande colônia feliz dos Estados Unidos, né, gente? Tão melhor, não acham? E aí, bom, esse movimento, né, contou com a elite, né? Por exemplo, o médico e jornalista Cipriano Barata, o padre Agostinho Gomes, né? Muita gente gostou dessa revolta, se juntou a ela, né? E aí nesse dia começaram a espalhar cartazes, né? Começaram a espalhar cartazes para explicar para as pessoas a ideia delas, e aí eles queriam que um monte de gente se juntasse a eles, e aí eles iriam declarar a independência da Bahia. O único problema é que a semelhança de um outro evento, eles foram delatados, né? E aí eles foram presos. E aí os líderes foram condenados à forca. E os membros da elite foram justamente inocentados. Porque imagina condenar a gente da elite, né, gente? Os coitados da elite só estavam lá no meio porque foram mal influenciados. Tinham que se livrar da gentalha pobre mesmo, né? Com certeza. E aí, bom... E aí no século XIX, né, tem todo aquele contexto das revoltas escravas, enfim, a gente tem o surgimento da capoeira, né, uma capoeira que vai acontecer basicamente nesses lugares que irei cantar, né, enquanto encerro o meu vídeo, né, a música Retrato de Salvador, né, Igreja do Bonfim, Igreja do Bonfim e um mercado modelo, Ladeira do Pelourinho e Baixa do Sapateiro, Igreja de São Francisco, Igreja de São Francisco e a Praça da Sé, onde ficam as baianas, colega véi, vendendo acarajé. E por falar em Itapuã, Lagoa da Baité, camaradinha, Galo cantou, galo cantou, camará, cocorocô, cocorocô, camará, vamos embora, vamos embora, camará, já tá na hora, já tá na hora, camará, em 15 minutos, em 15 minutos, camará, esse vídeo estará, esse vídeo estará, camará, no meu canal, no meu canal, camará, papo com grilo, papo com grilo, camará. Vão lá curtir, vão lá curtir,
Câmara, iê!